Pronto. Eu vou retornar, tá? Para poder a gente falar isso para essa novamente. Então, até então a gente falou a respeito, né, do processo de aprendizagem, de interação entre o consumidor e a tua loja, certo? Tua loja, a princípio, pela vitrine, e entendendo que o contexto de uma vitrine, ela também chega até no interior da loja. A gente até falou isso aí, acho que nas primeiras aulas. Além disso, né, e também de estandes. Estandes, essa parte de arquitetura um pouco mais móvel, né, mas que ela também precisa ter a sua atenção, o seu cuidado. A gente falou das análises que devem ser feitas, né, a partir do conhecimento da psicologia e do processo de aprendizado, de entendimento do mundo, né, do nosso consumidor para aplicação na tua vitrine, né? Então, esse processo, esse sistema aí entre cliente, consumidor e projeto, né? Ele existe e ele é cíclico, tá? No de vitrine e no de o de stand nem tanto, mas o de vitrine você tem essa mudança, né, a partir de datas comemorativas, né, a partir de datas específicas do comércio. Mas ainda assim, você tem alguns conceitos que a gente estudou até então, para que a gente possa aplicar, tá? E essa aplicação, ela tende até essa questão de sentimento, tá? Até então, não tinha falado tecnicamente a respeito do processo de projetar, né? A projetação, eu uso esse termo, não sei se é um neologismo ou se realmente existe, mas é a projetação realmente do conceito, né, da tua vitrine, do teu objeto de trabalho. Entendendo que vitrine, estandes, ela faz parte de um contexto, como eu disse agora, e esse contexto, ele passa por vitrine, fachada e também a parte interna, tá? E toda essa parte de vitrine, de fachada, toda essa parte de publicidade, tá? E envolvendo o design, vocês podem realmente trabalhar com isso. Então, assim, alguém podia até me questionar, né, a respeito dessa minha fala de fachadas. Ah, porque eu sou design, não sei se a responsabilidade eu poderia assumir de fazer uma fachada. Não poderia assumir se tivesse obra, certo? Se, por exemplo, você pensasse numa marquise, fazer uma demolição, enfim. Mas, em geral, tá? A parte da questão de construção, de desenvolvimento, né? Técnica de design, distribuição de design, vocês podem também englobar fachada, vitrine e interior de loja, tá? Tudo isso faz parte, tudo isso para o meu entendimento, né? Vocês têm como se especializar nesse sentido, tá? Então, assim, nesse processo de projetação, e pensando na nossa disciplina como um contexto de agregar conhecimento, tá? Eu trouxe hoje a ideia de como deve ser pensado esse projeto de vitrine, esse projeto de stand, né? Desde como a gente vai criar a primeira conversa com o teu cliente, até os motivos, né, de tu estar fazendo aquele objeto, tá? Os motivos da solicitação, tanto do teu cliente quanto a tua como profissional, tá? Isso é importante a gente entender o motivo do quê. E aí eu venho com essa ideia, tipo, o objetivo. Por que é tão importante? Vê só,
No projeto residencial, né? Eu acredito aí que vocês vocês já estão terminando. No projeto residencial, a gente às vezes faz meio que automático, né? Essa produção de projeto, porque a gente convive muito com isso. É algo muito. Ele é muito didático, do nosso dia a dia, é muito rotineiro, tá? Essa questão do design de residências. Mas quando a gente passa para a parte comercial, a gente adentra em uma nova matéria, em uma nova disciplina, né? A gente adentra no nosso marketing, na nossa publicidade, na parte de não só na parte funcional, mas também nessa parte de produção de produção de contexto, né? Então, a gente tem esse contexto aí bem maior. No contexto bem maior aí do que apenas o residencial. Então, quando eu falo em objetivo, a gente tem que definir quais as funções, quais os objetivos daquele teu cliente. Não sei se vocês têm alguma. Quando vocês vão fazer uma conta, por exemplo, no TikTok, certo? Eu fiz um dia desse, porque a minha sobrinha agora é TikToker, né? E aí, tu sabe, né? Tia Coruja faz dessas coisas. E aí eu abri lá o TikToker e ele pergunta o que é que você deseja ver, né? O que é que você deseja ver? Aí ele tem lá, né? Todas as categorias, comédia, casual, não sei o quê, enfim, tem várias categorias ali. E isso nada mais é do que o entendimento do teu objetivo. Por quê? Porque o TikTok, na verdade, ele é uma conta comercial. E ele precisa encontrar o público-alvo dele. Então, eu preciso buscar o meu objetivo, tá? Então, qual é o objetivo do teu cliente? Vamos dizer que é uma loja antiga já, certo? E é uma loja antiga e ela só quer modernizar. Pronto, esse é um objetivo. Então, não necessariamente eu preciso mudar layout, eu preciso mudar letreiro, marca, enfim, eu não preciso mudar nada, ele só quer modernizar, certo? Então, esse é um objetivo. Ou então, não, eu estou falando com uma marca que, na verdade, ela quer começar uma franquia. E aí, tem que ser algo funcional para ser replicado. E aí, eu tenho que pensar nisso também. Isso é outro objetivo, tá? Então, cada função que você vai fazer, né, você tem que considerar teu objetivo. E ele muda muito de loja para loja, certo? Então, a gente precisa considerar esse objetivo. Depois vem a justificativa, realmente, do teu projeto, né? O porquê mesmo que aquilo dali vai ser feito. Porque, às vezes, porque eu coloco essa justificativa, né? Na verdade, é o porquê. Porque, às vezes, teu cliente não sabe exatamente o que quer ou o que precisa, tá? Então, vamos dizer, essa loja, essa primeira ideia aí que eu dei, ele só queria modernizar, ele queria ficar nesse objetivo aqui. Mas você viu o potencial para que ele pudesse fazer outras coisas, certo? Ele pudesse ter outras questões. E aí, essa pergunta para você e para o cliente, como eu disse, é um ciclo, é um sistema ali que existe. Então, essa pergunta do porquê fazer esse tipo de empreendimento, por que fazer essa reforma, né? Quais os objetivos que ele quer chegar com isso, pode nortear e pode fazer teu diferencial, porque aí o teu cliente vai fazer, eita, essa menina está sabendo o que está falando. Ela não sabe só decorar, porque o pessoal tem uma mania de achar que design de interiores é aquele profissional que sai com você para comprar móvel, tá? Eu não sei de onde é que tiraram isso, que acharam que a gente é dama de companhia de alguém, porque na verdade não é isso, né? A gente estuda durante muito tempo
para que a gente consiga ter técnicas, né, objetivas. Então, quando você fala, você faz o teu cliente pensar, o teu cliente ali questionar realmente os objetivos dele, você vai ser muito mais do que uma dama de companhia, tá? Entendam que a gente aqui está estudando justamente para isso, para deixar essa imagem da dama de companhia, porque eu não sei, o povo faz assim, não, eu vou contratar um design de interiores, por quê? Porque para comprar móvel eu compro sozinha, vou na loja e compro. Vê que pensamento tão pequeno, né? E aí a gente vai, não é isso? Pô, é assim, não, aí chega no. E o pior não é nada, viu? Ainda tem mais. É quando você vai para a loja com o cliente, com tudo na cabeça, o projeto inteiro na cabeça. Aí chega lá, porque você pensou, você estudou, você fez a programação de layout, enfim, né? Você analisou tecnicamente tudo, né? Fez a parte tanto estética quanto funcional, enfim. Aí chega lá, aí o danado, o abençoado do teu cliente se engraça por um sofá que é 3 vezes maior do que tu pensou. E aí tu vai ter que explicar para ele, justificar que aquele sofá não vai dar certo. Mas ele parece que não lhe escuta, porque a questão é que, assim, ele acha que a gente tá ali só para fazer companhia, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essas. Quando a gente tem a justificativa, né, bem informada na nossa cabeça, fica muito mais fácil você quebrar esse gosto dele por um sofá 3 vezes maior, né? Então, assim, é aquela coisa, é você ter a justificativa para botar o teu cliente para pensar também. Porque senão ele vai acabar fazendo o que ele quiser. Aí no final, ele ainda diz assim, viu? E no final ele termina, tipo, tu fez o projeto, tu justificou que não era para ele comprar. Aí ele compra, vai, bota na casa, dá errado, né? Mesmo você dizendo que ia dar errado. Aí no final ele diz assim: menina, eu não sei nem para que eu paguei essa menina, porque para ir comprar o móvel, eu ia só e eu comprei, ela estava comigo e ainda deu errado, né? Ainda a culpa é sua, porque ele comprou o móvel errado, né? Ainda tem esse agravante aí. É um processo, né? É um processo aí muito difícil, a vida nossa. A gente tem que ser psicólogo, design, tem que entender de acessibilidade, de layout, é tanta coisa que a gente no final, quando vê, se quiser, a gente pode fazer qualquer outro curso, né? Então, é isso, é você se perguntar se aquele objetivo, aquela ideia que o cliente chegou para você realmente está certo, tá? Eu acho que, como a gente já tem, né, as vivências técnicas, a gente precisa também perguntar, se perguntar aí, se aquilo dali está correto, está coerente. Depois, por último, vem a execução, né? O como vai fazer. Por exemplo, eu dei o exemplo lá da franquia, que a franquia tem que ser algo muito funcional e replicável. Então, será que, aí, tipo, antes de finalizar o projeto, certo? É se questionar se aquela tua execução, se o como vai fazer, pode ser feito em qualquer lugar do país, do mundo, inclusive de outro planeta, tá? Pode ser, vai que a gente vai para Marte, né? Então, fazendo aí, já daqui a pouco tem ônibus coletivo para ir para Marte. Então, assim, esse tipo de pergunta a gente tem que começar a fazer antes do projeto terminado, tá? Então, a gente faz assim, eita, na questão da franquia, por exemplo, esse material eu consigo achar em qualquer lugar do Brasil. Tipo, eu vou falar assim, uma coisa bem específica, tá? Uma vez eu fui fazer um projeto de portal de elevador, tá? Só o portalzinho do elevador,
que me deu uma dor de cabeça de quase 2 anos. Enfim, isso aí vai ficar para outros, vai ficar para o próximo episódio. Aí eu conto essa história todinha. Mas era um portal do elevador, que era o hall de um edifício. E um edifício relativamente pequeno, acho que tinham 6 andares, se eu não me engano. Mas me deu um trabalho de vários meses, inclusive, né? Aí o que é que acontece? Eu fiz esse e era todo em granito, tá? Todo em granito. Era a parte do revestimento da parede e o portal propriamente dito, certo? Aí eu coloquei, era um tipo de granito lá que estava quebrado e o cara queria modificar, enfim. E eu especifiquei que era uma pedra mais próxima, que era o granito andorinha, aqueles baratinhos, mas que chegava muito próximo da pedra que ele tinha lá, para não ficar tão diferente, né? Aí o rapaz lá pegou e falou assim: não, eu não quero esse, não, eu quero outro. Aí tá certo. Aí a gente foi com ele na marmoraria e tal, não sei o quê. Enfim, ele escolheu. Aí escolhemos a pedra. Essa pedra é uma pedra que ela parece que só tem uma jazida em todo o Brasil. E, se eu não me engano, você só consegue pegar ela de 2 em 2 meses, um lote de 3 em 3 meses e tal. Aí imagine que eu vou lá e faço na minha vitrine, no meu projeto, enfim, na minha fachada, no meu stand, a aplicação desse mármore, certo? Para um projeto de franquia. O que é que vai acontecer? Se a pessoa for pedir na cidade dela, principalmente nos meses que não tem a entrega desse bendito mármore, desse bendito granito, a franquia não vai ser aberta, porque aí eu não tenho como executar, né? Então, assim, a gente tem que pensar também na execução, né? Então, quando eu vou especificar, seja lá o que for, né? Seja qual material for, eu preciso pensar se aquilo dali realmente é viável. Se eu posso replicar, se pode ser encontrado facilmente, se está adequado ao tempo que o cliente vai querer, né, para a entrega da obra, se está adequado para o período em que está, né, tipo assim, por exemplo, se eu for falar especificamente de vitrine, aí eu estou no tempo do Dia dos Namorados, agora a gente está aí no período do Dia dos Namorados, aí eu vou lá e coloco uma vitrine toda amarela de sol, porque é verão, tipo, a gente está dia dos Namorados e em pleno inverno. Aí eu faço uma vitrine toda amarela, colocando o tema de verão. Alguma coisa está errada, né? Então, assim, a gente precisa entender a execução disso, né? Se aquilo dali está de acordo com o tempo, se está de acordo com o período, né? Tudo isso a gente tem que ponderar. Aí, assim, numa vitrine, né? A gente já entendeu isso, que ela tem elementos multissensoriais. É aquela questão que a gente estava falando, né? A visão, e aí a gente vai falar mais para frente, né? A gente pode estar utilizando visão, pode estar utilizando o olfato, a audição, né? Tudo isso. E hoje em dia, nas lojas, estão se atribuindo muito isso, né? Você vai numa loja de essência, aí tem a essência da M. Martin, a essência da Renascença, a essência da... deixa eu ver, tem várias lojas, né? A essência da Lady Blank, tem um monte de loja aí que tem uma essência específica e que normalmente nem essas lojas de essência elas replicam, mas aí chega uma essência bem parecida, né? Bem próxima, e eles colocam lá que é daquela loja. Então, assim, isso é um tipo de marketing, tá?
É essa questão do elemento multissensorial que tem na apresentação das lojas. E depois disso, né, a gente precisa entender que eu estou fazendo o meu projeto, não é para o meu cliente, que é o meu gerente da loja, o dono da loja, não é para o meu cliente. Eu estou fazendo para o cliente deles, que na verdade é o público-alvo. Então, vamos fazer assim um resumo. Eu trabalhei já no escritório, que eles faziam um projeto para o atacado dos presentes. E o atacado dos presentes, não sei se vocês já vieram por aqui, né? É uma loja enorme, né? Que trabalha aí com tudo. Tudo que você imaginar, eles vendem. Aí, até então, ele só utilizava, assim, material fuleiro, assim, né? Ele não tinha cuidado nas lojas dele. E aí, quando ele começou a pensar, né, que ele precisava se diferenciar do mercado, aí ele chegou nesse escritório, tipo, né, ele nem chegou no escritório, ele fez uma concorrência, né, com vários projetos, para que em determinadas lojas, né, ele pudesse aplicar um conceito mais requintado nas lojas dele, mas sem perder a essência de, tipo, lojinha de R$1,99, tá? Então, ele pensou, porque o público-alvo dele vai no local que ele projeta, porque ele tem de tudo, né? Tem uma variedade, porém, ele vende coisa bem baratinha e coisa muito mais cara. Tipo assim, ele vende produtos de R$1, mas vende produtos de 1.000, né? Bem destoante. Então, ele tinha que proporcionar a acolhida para aquele público de R$1.000, mas ele também tinha que manter a essência do público de R$1,99, tá? Daquela lojinha de R$1,99. Então, esse é o público-alvo dele. Então, eu preciso pensar nesse público-alvo. E dentro do público-alvo, o produto comercializado, que tipo de produto ele é comercializado, o valor daquele produto, vai também selecionar esse público-alvo, tá? Ele vai fazer também essa seleção. Então, quando eu tenho um produto muito requintado, eu preciso de uma fachada, de uma vitrine muito requintada. Por exemplo, vou dar aí um exemplo. Se eu pego a M. Martin, tá? Eu vou falar da M. Martin. A M. Martin, não sei se vocês conhecem, né? Ou se já repararam, né? Que às vezes a gente passa pela frente, mas nunca repara. É uma loja de roupa de cama, mesa e banho, só que é uma loja assim muito diferenciada. E essa loja bem diferenciada, ela tem lençóis de R$1.000, né? Assim, por baixo. 500, né? 600, essas coisas assim. Então, ela tem um padrão de produto muito alto. Então, se esse padrão de produto é alto, eu não posso fazer uma vitrine, não posso fazer uma loja, uma fachada muito chula, né? Pensando na minha loja de R$1,99, tá? Eu tenho que fazer uma fachada, uma vitrine e o stand ou o interior da loja mais elegante, né? De acordo também com o teu produto. Então, o teu produto seleciona teu público, que seleciona o teu projeto. Então, isso aí, sem você entender como é que isso funciona, você não vai conseguir fazer um bom projeto. Outro exemplo, vou fazer uma sorveteria, tá? Uma sorveteria. Aí eu vou lá e boto uma sorveteria
com uma cara, assim, de quente, sabe? Assim, de lugar quente mesmo. Você vai achar que aquela dali não vai servir, né? Aquela ideia ali não vai servir, porque uma sorveteria tem que ser refrescante, certo? Então, eu tenho que usar cores leves, ambiente leve, para a pessoa se sentir leve, né? O sorvete traz essa alegria de criança. Então, a gente precisa levar, de acordo com o meu produto comercializado, meu público, meu perfil, e trazer no projeto, certo? Isso aí é bem importante. Outra coisa é analisar o mercado, saber quem são os seus concorrentes, o concorrente do caso do teu cliente, né? Saber quem é o concorrente, quais as novidades estão ocorrendo. Dentro do comércio, sempre tem novidades, né? A gente tem aí feiras de roupa, feiras da moda, né? Acontecendo aí a cada estação, ela muda. Então, a gente tem primavera, verão, né? Outono, inverno. Então, são relações que existem com, inclusive, a mudança do período, né? Do tempo do ano. Então, a gente precisa aí ter essa consciência, né? Que, enquanto no comercial, eu não preciso saber nada disso, eu só preciso saber se meu cliente quer ou não quer, gosta ou não gosta. Mas no comercial, não, eu preciso ter essas novidades totalmente dominadas, né? Saber quais essas funções, saber qual, por exemplo, o período que eu falei lá do período de agora, né? De Dia dos Namorados. Imagine você colocar aí uma temática de sol, né? Cada um solteiro, aquela vida louca e paz, tipo comercial de sorriso, né? A gente está propriamente dizendo que é um período que é para a pessoa estar mais aconchegada, porque no inverno tem um período, é o período de Dia dos Namorados, que a pessoa vai estar ali mais próximo e tal. Então, a temática é diferente, tá? Então, a gente precisa entender, ter essa sensibilidade para analisar esse mercado, analisar teus concorrentes, analisar o que está sendo feito, não só na tua loja, mas em outras lojas, tá? Fazer essa pesquisa aí de mercado, fazer a pesquisa de referências. Enquanto a gente faz isso em todo o projeto, né? Seja no residencial como no comercial. Mas nas de vitrines e estandes, como é algo que adentra em outros conhecimentos, como publicidade, marketing, vendas, né? Essa parte aí muito mais abrangente, eu preciso ter essas referências muito mais vivas na minha mente, tá? Então, façam pesquisas, estudem. Eu vou parar aqui, vamos fechar e vamos reiniciar, tá? Porque só faltam 6 minutos. Então, aí a gente vem, aí eu trouxe essa ideia, né, de franquias, porque aí vocês podem estar fazendo estandes e fachadas e tal, de franquias, certo? E franquia, ele é bem específico, porque quando vem, certo? Quando você vai fazer o projeto, entre aspas, que não é fazer, mas é adaptar os projetos, você já tem o projeto base todo pronto, certo? Todo pronto não, é que é o projeto básico, básico do básico, tá? Já peguei um projeto de franquia que você tem que fazer quase tudo de novo. Mas, assim, ele dá todo o padrão que deve ser feito, todo o padrão que deve ser utilizado, certo? Então, as cores, a iluminação, a parte de material propriamente dito, certo? Então, assim, nessa questão da franquia,
certo? É algo específico e que vai, assim, nortear, né, teu projeto. Isso quando você pega uma unidade de franquia para fazer. Quando você vai, né, que um cliente te convida para ser aquele que vai projetar, né, a franquia, o projeto base propriamente dito, para ele, enfim, distribuir, né, seria, no caso, você seria o primeiro projeto, né, o projeto modelo. Então, dentro disso, você tem que pensar naqueles pontos que eu falei ali na questão da execução. Você tem que pensar se aquilo é executível em qualquer lugar, né? Seja em Hiroshima, né? Seja no Brasil, seja, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, onde quer que esteja, né, a venda dessa franquia. Então, tipo de material, a gente buscar algo mais amplo, né? As cores, né? Especificar alguma cor mais determinante, mas que ela pode abranger outros, né? Padrões e tal. Então, assim, a gente tem que entender essa especificidade aí da franquia, tá? Então, quando a gente pega uma franquia, eu já vi um projeto de uma franquia, era The Brownie Factor, que é uma franquia de brownie. Aí ela tem o padrãozinho e tem a da coxinha, eu já vi a da coxinha da hora, acho que era a coxinha da hora. Aí vê o que aconteceu. A pessoa que comprou a franquia não quis pagar o profissional, né, o design lá. Aí mandou diretamente para a marcenaria e tal, enfim. Quando mandou diretamente para a marcenaria, já mandou o projetinho que eles lá entregam para você. Só que é um projeto básico, estou dizendo a você que é assim, bem básico mesmo. Aí, o que aconteceu? Deu erro, né? Na hora de construir lá, trocaram as bolas, não sei como foi, e aí deu erro na marcenaria. E tiveram que conversar com o gerente da franquia, porque ia modificar, e se modificasse, ia sair muito mais caro. Enfim, foi um inferno. Então, assim, quando a gente pega um projeto de franquia, a gente precisa analisar esses detalhes, esses pormenores. Porque se a gente não faz igual, o diretor lá da franquia, aquele que vendeu, né, o projeto e tal, para o teu cliente, ele não vai autorizar a abertura, só depois que a gente faz as correções. Então, isso é importante a gente entender. Então, eu posso achar a coisa mais brega do mundo, mas se é assim que está o padrão, é assim que a gente vai ter que usar, tá? Para ser, não é para ser adaptado, é para ser cumprido, tá? E aí, por fim, né, essa questão de conhecimento geral aí é analisar o mercado, além de analisar o mercado, né, além de entender o teu mercado como um todo, tu trazer a tua marca, tá? Então, assim, eu aí vou voltar para essa é a coxinha no pote, é a coxinha no pote. Eu vou ter várias. Hoje em dia, o que não falta é aquelas coxinhas de R$ 1, né? Que você compra um bocado no copo e vem, assim, um bocado, sei lá, tipo, umas 20, e é R$ 4, R$ 3, né? E o que não falta é isso no mercado. Mas a tua marca, a marca do teu cliente, como ela é definida? Quais as cores, quais os elementos que definem aquela marca, tá? Então, é identificar a marca e trazer isso para a tua loja, para a tua vitrine. Eu estava procurando, porque eu já... Foi num artigo que há muito tempo atrás, que fiz, né, para pós-graduação, e aí eu tinha essa ideia numa loja da Farm. Quando vocês passarem aí ou procurarem na internet loja da Farm, é porque eu não encontrei nenhuma imagem. Mas a loja da Farm, por exemplo,
ela tem na marca dela, certo? Umas florzinhas, né? A Farm é uma florzinha, assim, que parece meio que um escobogó recente, né? Que um machurabi e tal. Aí, tipo, as vitrines dele, hoje, eles estão fazendo mais ou menos com a flor. Não é exatamente a flor, tá? Mas é um desenho geométrico que remete àquela flor e todos eles é o plano de fundo da tua vitrine, da vitrine lá, né? É o plano de fundo da vitrine. E ele remete àquela flor, a flor, e eles replicam isso em todas as lojas. Então, isso é uma forma de eu identificar a marca sem dizer que é a marca, certo? Outra é aquela a McDonald's, certo? Onde eu tiver, eu posso estar do outro lado do mundo. Mas onde eu ver aquele M, eu vou saber que é a marca da McDonald's, certo? Então, assim, eu tenho vários fast foods, Bob's, Burger King e tal, né? Hoje em dia tem o Laça Burger, tem um monte. Mas, com aquele M, só a McDonald's tem. Então, não sei se vocês já perceberam, que aí o que é que eles fazem? Dentro da loja deles, né? Aí ele coloca vários elementos decorativos que são remetentes ao meme. Tipo, a cadeirinha, ela é mais arredondada, sabe? Eu tenho tem uns objetos, assim, que eles utilizam, que é um M, né? Ele bota lá o Mzinho, parecido com o M da marca dele e tal. Então, isso aí, o que é isso? É identificar a tua marca no teu projeto, né? É colocar inconscientemente na vida da criatura que está vendo ali, está convivendo com aquela marca, que só existe ela. Tipo, imagine você, certo? Tu vai para um restaurante, não vou nem falar restaurante, mas aí eu vou para uma sorveteria, tá? Aí eu vou para uma sorveteria, aí tem o sorvete lá, tipo, ela tem um copinho que é diferente, diferenciadozinho, sabe? Ele não é um copo normal, o copo que ele bota lá o sorvete, é um copo diferente. Aí eu vou lá, o que é que eu faço? Aí o lixeiro é aquele copo, no formato daquele copo, vamos dizer, certo? Estou assim, bem exagerando. Aí coloco o formato do lixeiro como se fosse o copinho daquele sorvete. Aí eu tô lá pensando na vida, às vezes você não para assim, pensa na morte da bezerra, ou às vezes não sabe nem do que tá pensando, mas está olhando para aquele objeto, certo? E aí você fica ali olhando durante, sei lá, 20 minutos. E aí vai embora. Beleza. Daqui a um ano, aí tu faz, poxa, hoje eu queria um sorvete. Aí foi, eita, eu queria um sorvete daquele copinho que tem o lixeiro de copinho. Então, eu não lembro nem o nome da marca. Eu não lembro onde é, mas eu lembro do copo. E como o copo é um copo diferente, eu vou lá no Google, procuro e encontro a minha loja. Então, é esse sentido de identificar a marca que a gente busca nessas vitrines, nas estandes, né? No projeto aí do comércio, certo? É essa questão, assim, de trazer a memória do teu cliente, tá? Então, por isso que hoje a gente tem essa ideia de multissensorial, porque quando eu coloco uma marca, dizem que o olfato é muito marcante, né? O cheiro é muito marcante. Aí eu coloco, desde ali da minha vitrine, o cheiro forte da minha loja, você pode até não lembrar da marca, mas você sentiu aquele cheiro, depois de 10 anos, você vai lembrar que comprou. Aí, se tivesse uma experiência boa dentro da loja, aquilo ali vai trazer uma mensagem boa para você, etc. E aí você vai ter vontade de ir lá de novo. Então, é assim que funciona, tá? A gente, é aquela coisa que eu sempre trago.
é a gente enganar o cérebro do consumidor. Então, é trazer funções que ele queira comprar, que ele queira usar, que ele queira manter esse relacionamento com a tua loja, tá? E aí, para finalizar, isso foi questões cognitivas, né? Psicológicas aí que eu trouxe para vocês entenderem. Aí, mais objetivamente, né? Eu trouxe um briefing que uma vez eu já utilizei, né? Dentro dos trabalhos, né? Hoje ele está mais desenvolvido, mas eu achei esse. E aí entender o que, assim, tipo, aí vejam que dentro do briefing que eu trabalho, que a gente deve pensar, eu busco saber conhecer a empresa, certo? Conhecer a empresa, conhecer quais as principais concorrentes, porque quando eu faço a primeira pergunta, qual o produto, qual o serviço da empresa? Então, eu estou conhecendo o teu cliente, tá? E aí, quando eu faço, ó, descreva 3 empresas que têm inspiração, eu conheço as marcas concorrentes. Então, com isso, eu tenho a base das minhas referências. Lembra lá que eu falei, não, vocês têm que buscar referências, certo? Então, essa questão aí, ela é bem importante para tu dar o primeiro passo no teu projeto. Aí, essa questão do funcionário é mais para a gente saber layout mesmo, tá? Isso aí já foi porque foi o projeto mesmo, aí eu botei o funcionário. O quarto, se o local é no bairro, assim, onde fica. Por quê? Se eu coloco num centro comercial lá dentro, se é num shopping, por exemplo, eu tenho um formato X, tá? Então, a fachada vai ser diferente, o pé direito vai ser mais baixo, então a minha vitrine vai ser mais baixa. Então, tudo isso aí vai ser relacionado à adaptação para o shopping. Já se a loja for, por exemplo, numa avenida, né? Eu já vou ter outros elementos. Eu já posso fazer uma fachada maior, eu posso colocar uma vitrine maior, como é o tamanho dessa vitrine. Posso relacionar, assim, elementos. Aí eu tenho que pensar também na segurança, certo? Se vai ser seguro. Porque, por exemplo, um shopping tem aquelas lojas que fazem a vitrine aberta, né? Que ela não coloca vidro e a pessoa entra quando quer, em qualquer lugar da loja. Mas se for, por exemplo, numa rua, no centro da cidade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que criar uma barreira, né? Então, isso aí também vai influenciar no meu projeto. Aí, a dimensão, né, da fachada e tal, sei o quê. As expectativas, isso aí traz o objetivo do teu cliente, o porquê que ele quer fazer aquele projeto, né? Se ele tem uma cor específica, isso aí geralmente eu pergunto em relação à cor da marca, por exemplo, se ele vai fazer um açaí, aí eu geralmente induzo, certo? Eu dou uma induzida básica, assim. Ó, você vai, sei lá, fazer um açaí. Vocês vão usar o roxo, né? Na decoração aí e tal. Então, é uma induçãozinha para saber se ele quer ou se ele não quer, tá? Porque às vezes ele nem sabe, ele nem pensou nisso. Mas aí você pergunta, aí ele começa a refletir, tá? Então, isso aí é bem importante. Aí os materiais de revestimento, se ele tem algum específico, se tem essa questão de sustentabilidade, né? Hoje está muito em voga. E aí eu vou buscar, através de perguntas, essa resposta dele, né? Aí a logomarca, propriamente dito, dentro da arquitetura. E aí aquela ideia da Farm, né, que eu falei para vocês, que a Farm fez esse muxurabe, esse painel, todo vazadinho em desenho que refletia a marca dela, tá? Então, essa ideia aí de trazer a identidade da tua loja para
dentro para locais específicos aí do ambiente. E aí, por fim, é essa imagem aí que você gostaria de transmitir. Por quê? Vejam bem. E aí a gente traz não tanto o estilo, mas sim a referência, é meio que a referência do público, tá? Por exemplo, uma marca bem jovem. Eu estou tentando pensar aqui. Pronto, eu vou fazer assim, uma marca infantil, tá? A Lilica Repelica. Então, assim, a Lilica Repelica é uma marca infantil. Como é que tu queria que a personalidade da tua marca, ali do teu produto, fosse refletida na vitrine, na tua decoração, na tua ambientação? Aí, será que eu colocaria? Será que seria formal? Será que seria séria, sofisticada, conservadora? Ou ela seria muito mais criativa, dinâmica, divertida, aí despojada, né? É esse sentido muito mais lúdico, né? Muito mais psicológico, em que eu falo da personalidade, tá? Que não é especificamente se ele gosta de questão futurista, se ele vai querer algo mais moderno e tal. Não, mas o que você quer refletir, certo? Qual o teu desejo que o teu cliente pense quando olha a tua loja, né? Então, ó, eu olhei a vitrine e achei que ela é tão chique. Vou fazer uma loja de roupa. E aí é uma loja de roupa de festa, certo? Será que ela precisa ser, tipo, eu vou colocar aí ela bem despojada? Ou ela precisa ser moderna, sofisticada, sabe? Aquela questão mais realmente imponente aí nesse sentido. Será que ela precisa, o que é que ela precisava mais, né? Então, é essa questão aí de entender o que é a necessidade do cliente ao ver a vitrine, ao ver a loja, ao ver a fachada, ver o stand, qual a relação que eu vou passar, tá? Outro exemplo, uma marca jovem, pronto, lembrei, a Chili Beans. Chili Beans é uma marca bem jovem, né? É muito difícil você passar na loja e ver assim uma pessoa de 60, 70 anos comprando óculos na Chili Beans. Normalmente o público-alvo dele é entre 20, né, até 30, 40, 50 anos, né, mais ou menos por aí, eu acho. Eu chegaria até uns 50. Então, assim, e como é essa loja? Essa loja, ela é mais formal, ela é mais recatada, né, mais fechada, ou ela é mais divertida, moderna, né, tem essas funções. Então, é esse entendimento, esse feeling aí que a gente precisa ter, certo? Aí eu trouxe, né, essa seria uma base para vocês pensarem em quais as funções, quais as ideias que vocês precisam ter para responder justamente aquelas perguntas ali do nosso início. O objetivo, a justificativa e a execução. Porque esse briefing vai justamente te dar a base, né, para responder essas perguntas, para te deixar ciente de como fazer, o porquê tu vai fazer, né? E quais os itens que tu vai utilizar. Tá certo? Deixa eu fechar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Deixa eu dar